Comecei a partilhar o Evangelho depois de aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Internamente, eu decidi que cumpriria meu dever não importando que dificuldades enfrentaria. Pois assim, as ovelhas de Deus poderiam ouvir a sua voz e vir para diante dele. Amém. Em fevereiro de 2018, conheci na internet o irmão Mel das Filipinas. Ele fazia curso de teologia. E falamos sobre coisas como as virgens sensatas e insensatas, o que é arrebatamento e muito mais. Quando falamos sobre quem poderia entrar no reino, perguntei ao irmão Mel: acha que todos nós que cremos no Senhor vamos entrar no reino dos céus no final? O que ele disse? Orgulhosamente, ele disse: é claro. Em Efésios 2:8-9, Paulo diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós somos justificados pela fé. E seremos salvos se perseverarmos até o fim. O Senhor nos levará direto para o reino quando voltar. Ter qualquer dúvida a respeito disso é negar a salvação do Senhor Jesus Cristo e é ter falta de fé. Quando ele terminou de falar, eu perguntei: você diz que somos justificados pela fé e salvos pela graça para entrar no reino. Existe um fundamento bíblico para isso? O Senhor Jesus diz isso? O Espírito Santo diz isso? Não diz. A Bíblia menciona a justificação e a salvação pela fé, mas não diz que essas coisas nos levarão para o reino. Não existe fundamento para dizer isso. Isso não é apenas uma noção humana. É. O irmão Mel ficou atordoado e murmurou: pois a justificação pela fé não significa entrar no reino? Então, enviei a ele alguns versos bíblicos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Amém. Amém. Sereis, pois, santos, porque eu sou santo. Amém. Amém. Então eu disse: as palavras do Senhor são muito claras sobre as condições para entrar no reino. O Senhor é santo e Ele exige que sejamos puros, honestos e inocentes como crianças. Que eliminemos a corrupção e sejamos limpos e nos tornemos aqueles que obedecem a Deus e fazem sua vontade. Apenas isso torna alguém apto para o reino. Exatamente. E nós cumprimos essas exigências? Não, Você ousaria dizer que nunca mente? Não. De jeito nenhum. não. Você ousaria dizer que está totalmente livre do pecado e foi limpo? Ninguém Não ousaria. mesmo. Nem Nem pensar. pensar. O irmão Mel não respondeu. Eu continuei minha comunhão. Se confessarmos e nos arrependermos ao Senhor, seremos justificados pela fé e salvos pela graça. É verdade. Mas o que realmente significa justificação pela fé e ser salvo pela graça? Sabemos que na era da lei, Deus deu orientações para a vida das pessoas ao emitir a lei e os mandamentos por meio de Moisés. Mas no fim dessa era, ninguém conseguia mais cumprir a lei. As pessoas pecavam cada vez mais. Todos corriam perigo de ser condenados ou mortos sob a lei. Sim. Nesse contexto, Deus se tornou carne e foi crucificado como oferta pelo pecado do homem, e assim libertando o homem da lei. Depois disso, se as pessoas aceitavam o Senhor Jesus como seu Salvador e confessavam e se arrependiam, seus pecados eram perdoados e elas não eram condenadas por não cumprirem a lei. Quer dizer que o Senhor não nos via mais como pecadores e podíamos ser chamados de justos por causa da redenção do Senhor. Também estávamos aptos a vir para diante de Deus em oração e desfrutar da graça, paz e alegria que o Senhor nos concedeu. Por isso que a justificação pela fé e a salvação pela graça significam que nossos pecados são perdoados por meio da fé e não somos mais condenados pela lei. Mas não significam que estamos livres do pecado ou que estamos limpos, que somos justos e dignos de entrar no reino. Amém. O irmão Mel me respondeu com certa surpresa. A justificação pela fé significa que nossos pecados estão perdoados e o Senhor não nos vê como pecadores. Mas não quer dizer que somos justos e podemos entrar no reino. O nosso pastor nunca falou sobre isso na igreja. Então eu li estas passagens das palavras de Deus Todo-Poderoso. Na época, a obra de Jesus foi para redimir toda a humanidade. Os pecados de todos que acreditavam nele foram perdoados. Contanto que você acreditasse nele, ele o redimiria. Se você acreditasse nele, não era mais um pecador e estava livre de seus pecados. É isso que significa ser salvo e ser justificado pela fé.
No entanto, naqueles que acreditavam ainda restava o que era rebelde e se opunha a Deus, e que ainda precisava ser removido lentamente. A salvação não significava que o homem havia sido completamente ganho por Jesus, mas sim que o homem não era mais do pecado, que ele havia sido perdoado de seus pecados. Se você acreditasse, nunca mais seria do pecado. Embora o homem possa ter sido redimido e perdoado de seus pecados, isso só significa que Deus não lembra as transgressões do homem, nem o trata de acordo com elas. Mas uma vez que o homem que vive na carne não foi liberto dos pecados, ele só pode continuar pecando, revelando infinitamente o caráter satânico corrupto. Essa é a vida que o homem leva, um ciclo interminável de pecar e ser perdoado. Amém. A maioria da humanidade peca de dia apenas para confessar à noite. Desse modo, embora a oferta pelo pecado seja para sempre efetiva para o homem, ela não será capaz de salvar o homem do pecado. Apenas metade da obra da salvação já foi concluída, pois o homem ainda tem caráter corrupto. Não é fácil para o homem tomar consciência de seus pecados. Ele não tem como reconhecer sua própria natureza profundamente enraizada. E deve confiar no julgamento pela palavra para alcançar esse resultado. Só assim o homem pode ser mudado paulatinamente desse ponto em diante. Amém. Eu leio a próxima passagem. Certo. Você só sabe que Jesus descerá durante os últimos dias. Mas como exatamente ele descerá? Um pecador como vocês que acaba de ser redimido e não foi mudado ou aperfeiçoado por Deus, pode ser segundo o coração de Deus? Para você que ainda é do seu antigo eu, é verdade que você foi salvo por Jesus e que você não é contado como pecador por causa da salvação de Deus. Mas isso não prova que você não é um pecador e não é impuro. Como você pode ser santo se não foi mudado? Internamente, você é assolado por impurezas, é egoísta e ignóbil. Mas ainda deseja descer com Jesus. Como você poderia ser tão sortudo? Você pulou uma etapa em sua fé. Você foi redimido, mas não foi mudado. Para que você seja segundo o coração de Deus, Deus deve mudar e limpar você pessoalmente. Se você é apenas redimido, será incapaz de alcançar a santidade. Dessa forma, você não será qualificado para compartilhar as boas bênçãos de Deus, pois você perdeu um passo na obra de Deus de gerenciar o homem, que é o importante passo de mudar e aperfeiçoar. Como o pecador que acaba de ser redimido, você não pode receber diretamente a herança de Deus. Amém. Depois de ler as palavras de Deus, eu comuniquei o seguinte. Na Era da Graça, o Senhor Jesus realizou a obra de redenção com base nas necessidades da humanidade. Ele expressou o caminho do arrependimento para que as pessoas pudessem confessar e se arrepender. Amar o Senhor, ser o sal e a luz, amar o próximo como a si mesmo e muito mais. Aprender bons comportamentos. Foi o resultado da obra de redenção. Sim. Quando fomos redimidos pelo Senhor Jesus, nossos pecados foram perdoados. Ele deixou de nos ver como pecadores. Mas não significa que estamos livres do pecado e que fomos limpos. Porque nossa natureza pecaminosa ainda está entranhada. E estamos sempre revelando nossos caracteres corruptos como arrogância, desonestidade, engano, maldade e perversidade. Por exemplo, se temos um dom, uma qualidade ou algum calibre, nos achamos os melhores. Somos arrogantes e menosprezamos os outros. Sim. Quando fazemos sacrifícios ou sofremos um pouco em nosso trabalho, não conseguimos deixar de nos exibir para que os outros nos adorem e nos bajulem. Quando vemos que outra pessoa é melhor do que nós, tendemos a ficar com inveja e odiá-la. Quando algo vai contra nossos interesses, chegamos a mentir e enganar. Diante de tribulações, provações, desastres, doenças e problemas na família, nós entendemos mal e culpamos a Deus, ou até o negamos e o traímos. Sim. Todas essas coisas mostram que ainda estamos presos ao pecado, por isso ainda pecamos e resistimos a Deus. Por 2000 anos, todos têm vivido neste ciclo vicioso de pecar e confessar. Nenhuma pessoa sequer foi liberta disso. Isso é bem evidente. É mesmo. Se nos compararmos com o que o Senhor exige, não mentir, estar livre de culpa e ser purificado, não chegamos nem perto. Não conseguimos glorificar e dar testemunho de Deus. Como pessoas como nós poderiam entrar no reino? O Senhor Jesus disse,
em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Amém. Portanto, se quisermos ser limpos e entrar no reino, precisamos que o Senhor retorne nos últimos dias e trabalhe para nos livrar do pecado, para resolver nossos caracteres satânicos e arrancar todo o nosso pecado e nossa oposição a Deus. Amém. Depois dessa comunhão, o irmão Mel disse que tinha compreendido que o Senhor Jesus realizou apenas a obra da redenção. E, embora nós sejamos justificados pela fé, ainda pecamos e estamos presos ao pecado. Por isso, não podemos entrar no reino. Graças a Deus. Graças a Deus. Sim. Contudo, depois de pensar um pouco, ele perguntou: mas você disse que o Senhor realizará outra etapa da obra de salvação nos últimos dias? Isso parece uma negação da salvação do Senhor Jesus. Nossos pecados foram perdoados por meio de nossa fé. Por isso, mesmo se não formos justos, a salvação de Deus é perfeita. A conclusão da obra do Senhor Jesus resolveu tudo isso. Não é necessária outra salvação. Não podemos ser salvos novamente quando já estamos salvos. Isso não significaria que a salvação do Senhor foi inútil? Então ele disse: irmã, parece que você só tem essas dúvidas porque não tem fé na verdadeira salvação do Senhor. Ouvindo isso, eu pensei, o irmão Mel ainda é jovem, mas já possui noções bem fortes. Sim. Sim. Ele concorda que a justificação pela fé não garante a entrada no reino, mas não consegue aceitar a obra de salvação de Deus nos últimos dias. Eu orei a Deus e pedi a orientação dele. Depois de orar, eu disse ao irmão Mel: a Bíblia profetiza que Deus realizará outra etapa da obra nos últimos dias. 2 Coríntios 1:10 diz: o qual nos livrou de tão horrível morte e livrará, em quem esperamos que também ainda nos livrará. Hebreus 9:28 diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Amém. Em 1 Pedro 1:5 está escrito que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. E João 12:47 e 48 diz: e se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. É verdade. 1 Pedro 4:17 diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Esses versículos mencionam: também ainda nos livrará, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, e porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Tudo isso quer dizer que Deus realizará outra etapa da obra nos últimos dias. Não para redimir a humanidade dos pecados, mas para julgar, limpar e nos salvar plenamente. A obra de redenção do Senhor Jesus nos absolveu de nossos pecados, e nos últimos dias Deus realizará a obra de julgamento para resolver nossa natureza pecaminosa, para nos livrar completamente do pecado e nos limpar. Surpreso, o irmão Mel respondeu: então, pelo visto, Deus realizará a obra de julgamento e limpeza nos últimos dias? E existe outra etapa da salvação. Diga-me, como Deus realiza essa obra de julgamento? Ele queria saber mais. Eu queria mesmo. Com certeza. Então eu partilhei a seguinte comunhão. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém. Amém. Então eu li para ele algumas palavras de Deus. Vamos ler juntos. Vamos. Deus Todo-Poderoso diz: nos últimos dias, Cristo usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, expor a essência do homem e dissecar suas palavras e ações. Essas palavras abrangem várias verdades. O dever do homem, como o homem deveria obedecer a Deus, como o homem deveria ser leal a Deus, como o homem deve viver a humanidade normal, bem como a sabedoria e o caráter de Deus e assim por diante. Essas palavras são todas dirigidas à essência do homem e ao seu caráter corrupto. Em especial, essas palavras que expõem como o homem desdenha de Deus são faladas em relação a como o homem é a corporificação de Satanás e uma força inimiga contra Deus.
Ao realizar sua obra de julgamento, Deus não torna clara a natureza do homem, simplesmente com algumas palavras. Ele também expõe, trata e poda a longo prazo. Esses métodos de exposição, tratamento e poda não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o homem absolutamente não possui. Apenas métodos desse tipo podem ser chamados de julgamento. Só por meio de julgamento desse tipo é que o homem pode ser subjugado e completamente convencido a se submeter a Deus. E, além disso, ganhar verdadeiro conhecimento de Deus. Eu vou ler uma passagem. A obra realizada por Deus durante esta era é principalmente a provisão das palavras para a vida do homem, a exposição da natureza essência e do caráter corrupto do homem, e a eliminação de noções religiosas, do pensamento feudal, do pensamento antiquado e do conhecimento e da cultura do homem. Todas essas coisas devem ser purificadas por meio da exposição através das palavras de Deus. Nos últimos dias, Deus utiliza palavras e não sinais e maravilhas para aperfeiçoar o homem. Ele usa suas palavras para expor o homem, para julgá-lo, para castigá-lo e para aperfeiçoá-lo, a fim de que, nas palavras de Deus, o homem venha a ver a sabedoria e a amabilidade de Deus e venha a entender o caráter de Deus, de modo que, por meio das palavras de Deus, o homem contemple os feitos de Deus. Amém. Amém. Depois de ler, eu continuei minha comunhão. Nos últimos dias, o Senhor Jesus retornado, Deus Todo-Poderoso, encarnou e veio para a Terra. Ele está usando a verdade para realizar sua obra de julgamento. Ele expressa todas as verdades que limpam e salvam a humanidade. Ele expõe e disseca os caracteres satânicos das pessoas, expõe nossas noções e compreensões absurdas sobre Deus, bem como a filosofia, os venenos e as perspectivas satânicas que guardamos dentro de nós. Assim podemos entender todos os tipos de verdades, conhecer o caráter justo de Deus, sua essência santa e bela e sua onipotência e sabedoria. As palavras de Deus expõem corrupções que nunca tínhamos notado. Por meio do que elas revelam, podemos ganhar conhecimento de Deus e de nós mesmos. E assim, nossos caracteres corruptos vão sendo limpos e transformados. E eu disse ao irmão Mel, veja, depois de ler várias palavras de Deus Todo-Poderoso, de entender algumas verdades e ganhar discernimento de nossas noções sobre a justificação pela fé e a salvação pela graça, enxergamos que querer entrar no reino a despeito de nossa sujeira e corrupção é arrogante e irracional. Então começamos a nos arrepender de verdade a Deus. Isso significa que começamos a aceitar o julgamento das palavras de Deus. Depois de ouvir isso, ele sorriu e disse, eu realmente sinto que estou sendo julgado por Deus. Depois ele disse, pensando em todos os meus anos de fé no Senhor Jesus, eu pensava que ser justificado pela fé e salvo pela graça garantiria a minha entrada no reino. Eu não tinha dúvidas de que isso era verdade. Agora vejo que minha fé foi construída sobre minhas próprias noções e imaginações e não estava de acordo com a vontade de Deus. Eu disse, exatamente. Se as palavras de Deus Todo-Poderoso não revelassem tudo isso, nenhum de nós entenderia. Sim, é verdade. Depois disso, li para ele outra passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Porque a obra de conquista é a fase final, não é precisamente para tornar manifesto que tipo de fim cada classe de homem encontrará, não é para permitir que todos, no decurso da obra de conquista, de castigo e julgamento, mostrem suas cores verdadeiras e então, na sequência, seja classificado de acordo com sua espécie? Em vez de dizer que isso é conquistar a humanidade, talvez seja melhor dizer que é mostrar que tipo de fim haverá para cada classe de pessoa. Isso é para julgar os pecados das pessoas e então revelar as várias classes de pessoas, decidindo, desse modo, se são malignas ou justas. Após a obra de conquista, vem então a obra de recompensar o bom e punir o mal. As pessoas que obedecem completamente, o que significa as conquistadas plenamente, serão colocadas no próximo passo de espalhar a obra de Deus para o universo inteiro. As não conquistadas serão colocadas nas trevas e encontrarão a calamidade. Assim, o homem será classificado de acordo com a espécie. Os malfeitores, agrupados com o mal, para ficar sem a luz do sol sempre de novo. E os justos, agrupados com o bem, para receber a luz e viver para sempre na luz. Amém. Amém. Por serem julgadas e expostas pelas palavras de Deus, os caracteres corruptos das pessoas são limpos e elas se tornam justas. Estarão protegidas, sobreviverão aos grandes desastres e entrarão no reino dos céus. Amém. Amém. Mas as pessoas que só pensam na graça e na salvação e rejeitam a obra de julgamento de Deus dos últimos dias serão expostas e eliminadas por ele.
Elas estarão chorando quando os desastres chegarem. Sim. Isso cumpre a profecia de Apocalipse 22:11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Amém. É assim que os justos serão separados dos injustos. Então Deus começará a recompensar os bons e punir os maus, lidando com as pessoas de acordo com o que elas fizeram. O irmão Mel respondeu com alegria. Então a obra de julgamento nos últimos dias não é só para limpar as pessoas, mas também para expor os diferentes tipos de pessoas? A obra de Deus é verdadeiramente sábia. Aquilo que nosso pastor sempre pregou, a justificação pela fé e a salvação pela graça, não está correto. Eu nunca tive discernimento. Estive preso a todas essas noções, pensando que a salvação do Senhor já estava completa, que não havia nada mais a ser feito e que podemos entrar no reino por meio dessa justificação e salvação. Pensar nisso agora faz eu sentir vergonha. Dou graças à misericórdia de Deus por me permitir ouvir isso. Vou aceitar a obra de julgamento de Deus dos últimos dias. Graças a Deus. Eu fiquei muito animada por ver que ele queria aceitar o julgamento de Deus dos últimos dias. Mas dias depois, quando nos encontramos, fui surpreendida, pois o irmão Mel disse que tinha ido à casa do pastor no fim de semana e partilhado da minha comunhão com ele. O pastor disse que eu estava errada, que a justificação pela fé e a salvação pela graça estão corretas e que não havia necessidade de ser julgado por Deus nos últimos dias. Também disse para o irmão Mel não falar mais comigo. Notei que ele estava bastante triste quando me disse o que tinha acontecido e vi que ele tinha muitas dúvidas a respeito de aceitar o julgamento de Deus nos últimos dias. Rapidamente orei a Deus pedindo sua orientação e meu testemunho. Então uma passagem das palavras de Deus veio à minha mente. Eu vou ler para vocês. Ótimo. Ao dar testemunho de Deus, deveriam sobretudo falar mais de como Deus julga e castiga as pessoas, que provações ele usa para refinar as pessoas e mudar o caráter delas. Deveriam falar também de quanta corrupção foi revelada em sua experiência, quanto suportaram e como foram finalmente conquistados por Deus. Falar sobre quanto conhecimento real da obra de Deus vocês têm e de como deveriam dar testemunho de Deus e retribuir-lhe por seu amor. Vocês deveriam pôr substância nesse tipo de linguagem, colocando-a de uma maneira simples. Não falem sobre teorias vazias. Falem de forma mais realista. Falem a partir do coração. É assim que vocês deveriam experimentar. Não se equipem com teorias vazias que pareçam profundas e um esforço para se mostrar. Fazer isso faz com que pareçam bastante arrogantes e insensatos. Vocês deveriam falar mais de coisas reais a partir de sua experiência atual, que são genuínas e a partir do coração. Isso é mais benéfico para os outros e mais apropriado para eles verem. Amém. Sim. Dar testemunho não é só contar às pessoas sobre a obra de Deus nos últimos dias. A chave é usar suas próprias experiências para dar testemunho de que a obra de julgamento de Deus pode realmente limpar e salvar. Percebi que eu mesma tinha sido julgada por Deus. Então, por que não contar ao irmão Mel sobre minhas próprias experiências? Isso me acalmou e me deu uma senda para continuar seguindo em frente. Eu disse ao irmão Mel, Deus realiza outra etapa de salvação nos últimos dias. O Senhor retorna e realiza a obra de julgamento. E esse é um fato que ninguém na face da terra pode negar. Depois que somos corrompidos por Satanás, não amamos a verdade naturalmente e não conseguimos colocá-la em prática. Algumas pessoas conseguem se controlar ou fazem jejum e orações, mas ninguém escapa do pecado. Sim. Como dizem, é mais fácil mudar uma montanha de lugar do que a natureza de alguém. Sem aceitar o julgamento e a limpeza de Deus nos últimos dias, nossa natureza satânica continuará enraizada em nós e pode nos fazer revelar nossos caracteres satânicos ou até nos fazer resistir e nos rebelar contra Deus. É verdade. Veja o meu próprio exemplo. Eu era muito arrogante e tinha algum calibre. Passei por muitas coisas e fiz sacrifícios para servir ao Senhor. Eu sempre me achei uma pessoa que agradava a Deus. Mas quando eu vi que o Senhor Jesus tinha retornado e estava fazendo a obra de julgamento dos últimos dias, eu me recusei a aceitar. Eu pensava que estávamos justificados pela fé e salvos pela graça. Por isso, naquela época, eu respondi sem nem pensar direito. Impossível. Deus não vai realizar mais obras. Não precisamos aceitar sua obra de julgamento. Os irmãos e irmãs continuaram comunicando sobre as palavras de Deus Todo-Poderoso e minhas noções foram finalmente corrigidas. Ao aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, eu li algumas passagens das palavras dele em meus devocionais um dia, que me deixaram com vergonha.
O que acham de assistirmos juntos? Maravilha. Ótimo. Maravilha. Deus Todo-Poderoso diz: não pense que você é um talento natural apenas um pouco abaixo dos céus, mas muito acima da terra. Você não é mais esperto que ninguém. E poderia até dizer-se que você é mais adoravelmente tolo do que qualquer pessoa dotada de razão na terra, pois você se tem em tão alta estima e nunca teve um senso de inferioridade. Parece que você percebe minhas ações nos menores detalhes. Fato é que você é alguém que carece fundamentalmente de razão, pois não faz ideia daquilo que eu farei e muito menos está ciente daquilo que estou fazendo agora. Assim digo que você não se iguala nem mesmo a um velho fazendeiro que labuta na terra, um fazendeiro que não tem a menor percepção da vida humana e, mesmo assim, depende das bênçãos do céu quando cultiva a terra. Deixem de lado suas opiniões sobre o impossível. Quanto mais as pessoas acreditam que algo é impossível, mais provável é que isso ocorra, pois a sabedoria de Deus se eleva acima dos céus. Os pensamentos de Deus são mais elevados que os pensamentos do homem, e a obra de Deus transcende os limites do pensamento e das noções do homem. Quanto mais algo for impossível, mais há verdade para ser buscada. Quanto mais algo estiver além das noções e da imaginação do homem, mais irá conter a vontade de Deus. Se vocês desejam testemunhar a aparição de Deus, se desejam seguir as pegadas de Deus, então devem antes se afastar de suas próprias noções. Você não deveria exigir que Deus faça isso ou aquilo, e menos ainda deveria encerrá-lo em seus limites próprios e restringi-lo às suas próprias noções. Em vez disso, vocês deveriam se perguntar como devem buscar as pegadas de Deus, como devem aceitar a aparição de Deus e como devem se submeter à nova obra de Deus. Isso é o que o homem deveria fazer. Como o homem não é a verdade e não possui a verdade, ele deve buscar, aceitar e obedecer. Amém. As palavras de Deus me atingiram profundamente. Eu vi como eu era arrogante. Quando a obra de Deus dos últimos dias chegou até mim, eu não busquei nem investiguei. E não li as palavras de Deus com sinceridade para ver se eram a voz dele. Eu disse com arrogância que Deus não realizaria mais obras, como se eu conhecesse toda a obra de Deus. Eu sou apenas mais uma pessoa corrompida por Satanás. Como eu poderia compreender a obra de Deus? Deus é o Criador, e cada obra que ele faz está de acordo com seu plano de gerenciamento. Deus não precisa da minha aprovação para a sua obra, e ela não precisa estar de acordo com as minhas noções. Minha negação estava limitando a obra de Deus e mostrando que eu estava resistindo e condenando a Deus. Sim. Eu estava agindo como os fariseus que estavam esperando a vinda do Messias. Mas quando o Senhor Jesus se manifestou e trabalhou, eles não o reconheceram. Eles o julgaram e o condenaram com base em suas noções. E até tramaram para que fosse crucificado. Eles acabaram ofendendo o caráter de Deus e sendo punidos por ele. Sim. Meu comportamento não foi diferente dos fariseus que resistiram ao Senhor Jesus. Sim. Quando percebi isso, também compreendi que desfrutar da graça de Deus e fazer algumas coisas boas não substituem a mudança de caráter. Sem ser julgada e limpa por Deus, minha arrogância agia sempre que acontecia alguma coisa que não me agradava. E eu chegava ao ponto de perder a razão. Eu pensava estar defendendo o caminho verdadeiro e me devotando a Deus enquanto condenava e resistia a Ele. Eu não tinha percepção alguma, chega a ser assustador. Sim. Eu ganhei algum entendimento do meu caráter arrogante por meio do julgamento das palavras de Deus. Por isso, quando eu estava a ponto de demonstrar minha arrogância, eu li as palavras de julgamento e castigo de Deus e refletia. Graças a Deus. Antes que pudesse perceber, eu me tornei uma pessoa mais humilde e recuperei parte de minha consciência e razão. Pude buscar a verdade quando acontecia algo de que não gostava e não julgar e delimitar as coisas à toa ou teimosamente ater-me às minhas noções.
eu também ganhei mais reverência por Deus. E aos poucos, adquiri uma semelhança humana. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu cheguei a compreender que julgamento e castigo significam uma mudança e uma limpeza graduais. Amém. É o processo de transformar nossos caracteres satânicos por meio das palavras de Deus. As palavras de Deus são duras e afiadas, mas este é o seu amor ainda maior e ainda mais profundo pela humanidade. Como dizem, é o remédio amargo que cura. Essa forma de Deus nos julgar e expor é para melhor transformar nossos caracteres corruptos. Deus faz isso porque nos ama muito. Amém. Sim. Depois que entendi tudo isso, me dispus a aceitar mais julgamento e castigo das palavras de Deus e me livrar da minha arrogância para viver uma semelhança humana. Graças a Amém. Deus. Graças a Graças Deus. a Deus. Também compreendi que a obra de julgamento de Deus nos últimos dias é justo o que precisamos em nossas vidas. E é somente esse tipo de julgamento que pode nos salvar do pecado. O julgamento e o castigo são realmente a salvação de Deus para nós. E esse amor é maior do que a graça ou uma oferta pelo pecado. Amém. Amém. Graças Amém. a Deus. Depois de ouvir minha comunhão, o irmão Mel disse com alegria: em todos os meus anos de fé no Senhor Jesus, nunca ouvi outro membro da igreja falar sobre sua própria corrupção. Eles só mostram quanto são bons. Superficialmente, todos praticam a tolerância, mas quando os próprios interesses estão em jogo, o amor desaparece. Sim, é é verdade. verdade. É verdade. Agora sei que é por causa de nosso caráter satânico e sem experimentar o julgamento e a purificação das palavras de Deus, nunca conheceremos a nós mesmos, nunca ouviremos as palavras de Deus e nunca nos submeteremos a Ele. E nunca conseguiremos amar ao próximo como a nós mesmos. Amém. O julgamento e o castigo são realmente a salvação de Deus para a humanidade e é disso que precisamos. As palavras de Deus Todo-Poderoso são mesmo a verdade. Nunca mais ouvirei outras pessoas. Vou acreditar só em Deus Todo-Poderoso e aceitar as palavras dele. Graças a Deus. Graças Depois disso, ele alterou o nome do nosso grupo de conversa para Minha Família Verdadeira. Aquele rapaz maduro caiu em lágrimas e disse: eu encontrei Deus, encontrei minha família. Onde eu puder ler as palavras de Deus será a minha casa. Amém. Quando ouvi ele dizer isso, fiquei muito emocionada. Minha experiência de partilhar o Evangelho com o Mel me deu uma profunda compreensão de que, sem o entendimento da verdade, as pessoas podem ficar presas a todo tipo de noções e falácias religiosas. É Isso é verdade. verdade. Precisamos confiar em Deus, ler suas palavras para elas e comungar a verdade, usando nosso entendimento sobre a obra de Deus para dar testemunho da sua salvação. Amém. As pessoas têm que entender a verdade e desenvolver um discernimento sobre suas noções para se colocarem diante de Deus. Isso é É verdade. verdade. Eu também experimentei o quanto é difícil a obra de Deus para salvar a humanidade. Eu quero trabalhar ao lado de Deus e trazer mais crentes verdadeiros para diante de Deus e confortá-lo. Amém. Todos os que Graças creem a em Deus. Jesus Graças a Deus. receberão a sua iluminação ouvem a sua assim voz. que ouvirem a sua voz.